Olá, eu sou a doutora Maria Fernanda Caliani, psiquiatra do canal do YouTube Neurologia e Psiquiatria TV, e eu estou aqui no Choque da Uva, um novo podcast do Estadão, para falar sobre a diferença entre medo e fobia. Gente, fobia não é frescura. Para falar de fobia, nós precisamos primeiro entender o que é o medo e o que é fobia. Medo é uma emoção normal e comum que nós, seres humanos e os animais, apresentamos. Ele evita comportamentos que possam causar danos e ele ajuda na preservação das espécies. Então, ele é nosso aliado nos sinalizando dos perigos reais. Já a fobia, ela é um tipo de transtorno de ansiedade. Ela é uma sensação de medo excessivo, ou seja, ela é desproporcional ao fator desencadeante. Ela é irracional porque não tem um perigo real e ela é persistente porque ela aparece mesmo antes da situação acontecer. Tem pessoas que podem ter fobia de avião e nunca sequer andaram em um. Por conta desse medo excessivo, as situações passam a ser evitadas ou suportadas com muito temor. E a fobia vai se tornar um problema grave quando ela começar a trazer prejuízos para a vida daquela pessoa, porque ela acaba trazendo sofrimento, atrapalhando a rotina, ou seja, a pessoa passa a evitar a todo custo o contato com as situações que causam medo. E quando ela entra em contato, ela pode passar mal e vir a apresentar sintomas físicos, como taquicardia, que é a aceleração do coração, sudorese excessiva, sensação de perda de controle, formigamento nas extremidades do corpo, falta de ar, dor de barriga com diarreia, vontade de fazer xixi o tempo todo, tensão muscular. A pessoa pode passar a ter pensamentos cada vez mais frequentes, geralmente de cunho negativo, em que ela vai superestimar a possibilidade da ocorrência de um evento negativo. Então, por exemplo, a pessoa não se permite viajar de avião porque ela acredita que o avião vai cair, ou ela não se permite entrar no elevador porque ela tem certeza que quando ela entrar o elevador vai parar. E o que vai determinar quando a fobia tem que ser tratada ou não é o grau de prejuízos que ela traz para a vida da pessoa. Algumas pessoas até conseguem manter as suas atividades mesmo com a fobia, só que depois que elas terminam aquela atividade, ela se sente como se tivesse sido atropelada por um trem. Já em outras pessoas, a gente tem um prejuízo funcional e ela começa a faltar em reuniões, em aulas, etc., por conta desse medo excessivo. E o tratamento vai envolver principalmente psicoterapia, que no caso das fobias, o mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental. A gente faz o que a gente fala de uma dessensibilização sistemática, ou seja, a gente constrói uma lista de situações que causam desconforto para aquela pessoa e a gente organiza de uma forma hierárquica. Então a gente começa com a situação menos desconfortável e vai tendo enfrentamento gradual das situações que provocam ansiedade para ir diminuindo aos poucos esse desconforto que aquela situação ocasiona para a pessoa. Quando a medicação é necessária, nós usamos os antidepressivos para controlar esse grau de ansiedade e de reatividade que aparece quando a pessoa é exposta para o estímulo. Então, nós usamos principalmente os antidepressivos serotoninérgicos, ou seja, aqueles que interferem na produção de serotonina para diminuir esses desconfortos físicos frente às ameaças. Como a fobia é um transtorno crônico em que a causa não é totalmente elucidada, nós falamos num tratamento para controlar os sintomas. E a resposta e o sucesso terapêutico vai depender de cada caso e de cada organismo. E quais são as fobias que mais acometem as pessoas? Nós temos a fobia mais comum, que é a fobia social, onde a pessoa tem um medo muito intenso de ser exposto à observação das outras pessoas, o que leva então essa pessoa a evitar situações sociais. Ela tem um medo, uma ansiedade por medo de reagir de forma humilhante ou embaraçosa. O segundo tipo de fobia comum é a agorafobia, que é o medo de estar em um lugar do qual não se possa sair com facilidade. Então a pessoa passa a apresentar medo de sair de um lugar onde ela considera seguro, como por exemplo a própria casa. Tem as fobias de animais, como barata, aranha, cachorro ou até gato. Tem a claustrofobia, que é medo de lugar fechado, fobia de altura, de avião, que é a aerofobia, fobia de ferida, agulha ou sangue. E a gente tem uma fobia até curiosa, que é muito atual, que é a nomofobia, que é o nome dado à sensação de medo ou agonia que uma pessoa tem quando ela se sente incomunicável porque ela está sem o aparelho celular ou sem o computador. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer participar dessa entrevista com o Estadão. Se tem mais dúvidas sobre neurologia ou psiquiatria, eu te espero lá no meu canal Neurologia e Psiquiatria TV.